Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, se na cruz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça de meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei comigo. Vai, é grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então com paz no coração, a Cristo servindo sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei comigo. Vai, é grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Aleluia. Será a minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder quero sempre aqui contar. Contente com Jesus, levando a minha cruz, eu falo de Cristo, que é minha luz. Se Cristo, eu irei, você irá? Eu irei, não temas, com gozo irei comigo. Vai, é grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, você vai, eu irei. Ao Salvador Jesus eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, você vai? Eu irei. Eu irei e não temerei, com gozo irei comigo. Vai, é grato servir a Jesus, leve a sua cruz. Se Cristo comigo vai,
A paz do Senhor, amada igreja, irmão e irmã, sejam bem-vindos a mais um culto da série Falando de Deus. E na sequência dos estudos com o tema principal, o alimento de Deus, ministraremos hoje o 8º culto da série e o episódio de hoje será Sacrifício de Tolo. Se você perdeu algum dos cultos passados, algum dos episódios passados, basta você acessar o canal do Ministério Folha em Branco lá no YouTube e assistir, e você será grandemente alimentado em nome de Jesus. Eu quero fazer uma introdução contando um pouquinho da história da humanidade e dos sacrifícios de tolo. Se nós buscarmos na história as atrocidades que o homem tinha em praticar o sacrifício humano em rituais religiosos, vamos perceber que parece que o mundo não aprende nada com o seu passado. Vemos a história se repetindo. Aí você deve se perguntar, como assim? Onde ainda estamos vendo sacrifícios humanos em rituais religiosos ou algo parecido? Eu vou te dar alguns exemplos. Em setembro agora, 2022, recente, uma mulher iraniana de 22 anos, ela foi presa e morta pela polícia com golpes na cabeça. Por quê? Por usar o véu incorretamente. Ela não estava usando aquele véu que cobre a cabeça delas de forma correta. Por causa dessa situação, ela foi morta. Olha o absurdo. O Estado Islâmico, que estava pregando terror em vários países do Oriente Médio, matava os seus prisioneiros em nome de Alá, cortando-lhe a garganta. Olha que absurdo. A Rússia pratica hoje uma carnificina na Ucrânia em nome de uma pessoa, através do ideal de um homem. Então o sacrifício humano, ele era muito praticado na antiguidade, sim, quando as pessoas sacrificavam outras em rituais para agradar os seus deuses, seus falsos deuses ou uma força espiritual. E existem várias histórias de civilizações que faziam essa prática. Eu quero listar 7 delas, só para você ter um pouquinho de conhecimento de como o homem, e em que ponto que o homem pode chegar nas suas loucuras. A civilização maia, durante a era pré-colombiana, os maias acreditavam firmemente no poder nutritivo do sangue humano, que poderia repor as divindades. Olha que absurdo! E os maias realizavam seus sacrifícios cerimoniais por decapitação ou pela extração do coração do ser humano. Que coisa louca! Os astecas, a civilização asteca, também pré-colombiana, também fazia sacrifícios humanos, e o ritual, a vítima era levada ao topo de um monte, em seguida colocada em uma laje de pedra que era fechada por 4 paredes, e ela era cortada por um sacerdote, com uma faca feita de pedra. Só coisas malucas. O coração era removido e colocado em uma tigela, que era colocado em uma estátua do deus que estava sendo honrado. Os incas, o ritual dos incas, do sacrifício humano, os incas, era cruel porque eles sacrificavam crianças nos eventos que consideravam importantes, tais como a morte de um imperador ou durante o período de fome. E o imperador iria se encontrar com as crianças que eram limpas, engordadas, parece coisa de gado, né? Drogadas com folhas de coca, vestidas com roupas e joias, e antes do seu ritual de morte. E a criança ainda tomava uma bebida para minimizar a dor e terem mais resistência. Assim eram mortas por estrangulamento ou com golpes na cabeça. Absurdo. Cartago. Os cártagos eram notados por seus rituais de sacrifício também com crianças. Alguns historiadores afirmam que o sacrifício de crianças aos deuses Baal Ramon foi frequente, considerando um grande número de restos mortais que foram encontrados na cidade de Cartago quando foi feita as escavações. Na China, os crânios de 80 mulheres jovens sacrificadas 4.000 anos atrás foram descobertas em local da cidade de Pedra Neolítica, na norte da província. E os corpos, eles eram de mulheres, e eles haviam lá vários crânios que evidenciavam que elas foram mortas pelo fogo, foram queimadas vivas. Na Índia, os indianos têm histórias de sacrifícios humanos há mais de 450 anos. E a sociedade secreta na Índia estrangulava mais de 30.000 pessoas nativas com sacrifícios ao seu deus Kali.
mãe das trevas. Tem que ser da treva mesmo. Para fazer um troço desse, só pode ser das trevas. E os africanos, que é um país que tem muita, né, receitas religiosas, os rituais africanos e ideias espirituais sobre o albismo. Eles pegavam pessoas que tinham esse problema de albismo e levavam para assassinato brutal e ataques a mulheres, a homens, crianças que eram acusados de feitiçaria. Os almidos eram usados e perseguidos, né, onde curandeiros tinham promovido uma grande crença sobre essas pessoas, que seus corpos tinham propriedades mágicas, e isso causou a morte de muitos albinos. Olha que coisa mais absurda. E concluindo, né, os sacrifícios em vão, sacrifícios de tolo, povos em que a maioria nem existe mais hoje, morreram junto com as pessoas que foram sacrificadas, morreram junto com as suas crenças, com seus ídolos, com seus falsos deuses. Homens que se esquecem de que eles não vivem para sempre, se acham deuses, mas não são. Buscam outros falsos deuses, se alimentam do pecado, alimento estragado, contaminado, se envenenam com seus atos, cavam para si as suas próprias covas. Esquecem que somente o alimento de Deus é que vai nos fazer viver e trazer alegria. E para refletir nesse tema, sacrifício de tolo, eu quero convidar você, igreja, a abrir sua Bíblia, se assim você puder, em 1 Coríntios 8. 1 Coríntios 8, do versículo 1 ao versículo 13. 1 Coríntios 8, versículo 1, versículo 13. Hoje deu uma esfriadinha, está um gelinho danado, né? Mas vamos lá. Diz assim no versículo 1: Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses, deuses com letra minúscula, e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns ainda, habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, este fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém tem a consciência fraca, vir você com quem tem conhecimento comer no templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que vocês têm. Quando você peca contra o seu irmão dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva um irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Amém e amém. Até o versículo 13 dessa palavra. Amém. Nesse capítulo 1 de Coríntios 8, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele aborda um tema delicado, que era de época, oferecido os alimentos aos ídolos da cidade de Coríntios. Nós vamos aprender com essa passagem e lidarmos com situações como esta, em termos que optar pelo certo ou pelo errado. Desculpa. Como a igreja deve fazer para que permaneça unida e que nada atrapalhe nosso relacionamento com Cristo? A contribuição espiritual desse texto é extraordinária, irmão. O ser humano é religioso por natureza e vamos conhecer as verdades descritas nesse texto, ao invés de sermos lançados nas prisões do pecado. Então, Paulo está nos ensinando os cristãos sobre as tribulações e como atravessá-las. Há coisas que sabemos ser erradas, ser pecado. E isso está muito claro em nossa mente e conhecimento. Como, por exemplo, o adultério. Todo mundo sabe que adultério é pecado. O roubar. Todos sabem que roubar é pecado. O matar.
Então são situações que nós temos clareza e entendimento, mas existem questões que não estão claras na cabeça ou na vida dos cristãos e gera muitas vezes dúvidas e julgamentos indevidos. Você nunca se perguntou, irmão e irmã, ou foi questionado sobre algum tema polêmico, tais como o crente pode jogar na loteria? O crente pode tomar uma cerveja? O cristão pode jogar baralho? O cristão pode tomar uma taça de vinho? O cristão pode usar maquiagem? O cristão pode usar uma roupa justa? Tanto outros assuntos polêmicos que são do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, acontecem na igreja. Temas que geram dúvidas no meio da igreja e na vida dos cristãos, mas que fazem parte do nosso cotidiano, da nossa cultura. E era exatamente isso que estava acontecendo lá na igreja de Coríntios, lá com Paulo, lá com o povo de Coríntios. A cidade de Coríntios era infestada de ídolos, de crenças, superstições, de cultos, sacrifícios, falsos deuses e religiões. Uma cultura e prática de época. Então Paulo estava ensinando, aconselhando a igreja sobre esses temas delicados de época, não muito diferente do nosso tempo. Nem um pouco diferente do nosso tempo. Seu objetivo era levar a igreja de Coríntios e a nós também a entendermos e termos discernimento do certo e do errado, de obedecermos sim à vontade do Senhor, à vontade de Deus. A adoração a ídolos era pecaminoso. A dúvida dos cristãos era outra. Comer uma carne sacrificada a ídolo era a mesma coisa que adorar a um ídolo? Essa era a dúvida dos cristãos da época. Veja então que Paulo sempre lidava com assuntos delicados e que acabavam até de dividir a igreja, porque muitos achavam que tomar um copo de vinho não tem problemas. Outros que uma roupa que vamos à igreja, não importa qual é algo pessoal que também não tem problema. Jogar uma vez de vez em quando também outros acham que isso não é um problema. A questão às vezes não está no ato, a questão está nas consequências do ato. Vejam quantas são as questões que hoje precisamos administrar e lidar para não dividir a igreja, para não levarmos o irmão ao pecado, o irmão mais fraco na fé ao pecado, um recém-convertido ao pecado. Para entendermos o que Paulo estava ensinando, nós vamos dividir essa passagem em 5 pontos, em cinco tópicos. O primeiro dele, sacrifício de tolo. Versículo 1 diz assim: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. O apóstolo Paulo traz a lembrança da igreja de que o assunto que estava sendo discutido já era de conhecimento de todos. Não havia como se considerar um ignorante ao tema, porque esse tema já havia sido discutido com a igreja, já havia sido aprendido. E muitas vezes vemos crentes batendo numa mesma tecla, em que já tem uma resposta e entendimento. Mas parece que ele está buscando um meio de justificar seus atos, um meio de justificar um assunto que ele às vezes discorda, de poder transformar aquilo em algo aceitável. E a resposta nós já temos, através da palavra, através do Espírito Santo que fala aos nossos corações. Então Paulo está respondendo a uma pergunta que a igreja de Corinto já tinha feito na carta anterior. Ele já tinha respondido na carta anterior, lá em 1 Coríntios 5,9, que diz assim, 5,9 ao 11. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair desse mundo. Mas agora estou lhe escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem comer. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Então Paulo já estava ensinado, já tinha ensinado lá atrás. E por tradição, o povo de Corinto costumava jantar em templos pagãos, que era o centro das atividades cívicas da época, ou servir-se de porções de carne ali servidas. Os cristãos de Corinto queriam saber se podiam comer coisas oferecidas a ídolos nos templos de pagões, sentando à mesa do templo, ou festejando em uma casa que admitisse tais alimentos.
A questão não estava no comer ou não a carne, mas no que poderia representar este ato na vida dos cristãos, na vida dos irmãos. Veja o quanto o assunto é delicado. Envolve uma cultura, uma época, uma prática pagã e que estava contaminando a igreja. E o povo cristão, principalmente o novo convertido, continuava com seus laços de amizades e práticas com os ímpios, com o mundo. De certa forma, ele queria manter suas práticas pagãs, não queria abandonar seus costumes. E nós vemos isso acontecer hoje, irmão e irmã. Paulo estava ensinando que não se rompe de imediato os seus vínculos pagãos, mas é um processo contínuo e que deveria ser aprendido com os cristãos mais maduros. Quando alguém é recém-convertido na igreja, ele precisa aprender andar com Cristo com os cristãos mais maduros. A igreja da atualidade, quando alguém se converte, ela normalmente começa a introduzir o novo convertido nas atividades da igreja, para que ele pudesse conviver com os crentes mais maduros. Pelo menos a gente espera que assim seja, para que esse contato ele venha conhecer as práticas cristãs saudáveis para a sua vida, para a vida da sua família. E é importante ele ver o testemunho dos irmãos. Olhe ao seu redor, veja que tudo continua a se repetir, os mesmos problemas. Cristãos e igreja buscando justificar atos, onde não existe como se justificar, trazendo para dentro da sua casa, da sua igreja, práticas pagãs, rituais do mundo. Mas como assim, pastor? Vou te dar 2 exemplos apenas. Dois. Festa junina. Muda até o nome. Arraial Gospel. A festa junina, para que você saiba, ela homenageia 3 santos. Santo Antônio, São João Batista e São Pedro. Cristão homenageia santo? Acho que não, né? Então já está explicado por que se traz para dentro da igreja uma festa pagã. Agora é o absurdo do absurdo. Halloween. Você sabe o que significa Halloween? A palavra Halloween significa véspera de todos os santos, ou noite de todos os santos, ou dia das bruxas. O Halloween vem de um antigo festival pagão celebrado pelos celtas há mais de 2000 anos e é uma celebração popular de culto aos mortos. Irmão, crente cultua mortos? Aí você veja, então, quanto é importante nós conhecermos o que está sendo feito. Estamos falando de uma festa pagã, onde se oferece alimento a falsos deuses. Hoje eles dão doce para alegrar as crianças, né? Para poder enganar. E muitos crentes participam desse evento, se vestem como bruxa, se vestem como vampiro, vai sair voando por aí como vampiro, e tomam para si alimentos que muitas vezes desconhecem o que foi oferecido, a sacrifício de tolo. Você pode ver a festa pagã, passar por ela, mas não precisa participar dela, se envolver, se contaminar. Ainda mais se está fraco na fé. Aí um fraco de fé vê fazendo isso, vai achar que é normal. E vai ser levado ao erro, ao engano. O meu produtor aqui, esse cinegrafista, às vezes eu acho que ele é adepto a essa festa, porque ele gosta de preto, vive de preto. Qualquer dia ele vem com uma capa aqui, eu vou ver e achar ele pendurado numa árvore aqui como um vampiro, né? Porque ele adora a cor preta. Mas o preto não significa nada. O ato das pessoas em cultuar, em festejar, em se envolver, em se contaminar com o mundo que está errado. E pior, é a igreja trazendo para dentro da igreja o mundo. Em vez da igreja ir para o mundo, é o mundo que está vindo para a igreja. Segundo ponto, somos todos conhecidos por Deus. Versículo 2 e 3 diz assim: quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Então, Paulo oferece 2 princípios. Primeiro, o muito conhecer ou conhecimento torna as pessoas arrogantes. Acham que conhece tudo, só que não. Esquece que somente o amor é capaz de nos edificar. E o segundo ponto, não somos aprovados por Deus por nosso conhecimento. Pelo contrário, o cristão é conhecido por Deus por seu amor para com Ele. Nós carecemos da misericórdia de Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, nenhum cristão deve se achar
que tudo conhece, ou que seu conhecimento, que não é importante, se torne um motivo de arrogância, de um obstáculo ao seu crescimento espiritual. Cristo nos ensinou a humildade e o amor ao próximo. É isso que Paulo está dizendo. Aí no terceiro ponto, não há outros deuses, do versículo 4 ao versículo 6. Portanto, em relação ao alimento e sacrifício aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus, o Senhor Jesus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, letra minúscula, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós cristãos, porém há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas, e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas, e por meio de quem vivemos. Então Paulo está dizendo aos cristãos que temos direito de comer qualquer coisa, o que quisermos. Temos essa liberdade de escolha, mas nem tudo convém. Nem tudo convém. 1 Coríntios 6,12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Tudo convém, mas tudo é permitido, mas nem tudo convém. Porém, nem tudo convém, como de participar de festas pagãs, de alimentos que foram ofertados em sacrifício de ídolos, de se envolver com falsos deuses, de se envolver em rodas de escarnecedores. Paulo dizia, em outras palavras, não escandalize o seu irmão mais fraco, igreja. Se afaste do alimento oferecido a falsos deuses, para não escandalizar o novo convertido. Melhor é se abster de comer carne, é o que ele estava dizendo à igreja de Coríntios. Paulo deixava claro que os ídolos, os falsos deuses, não existem, nada podem fazer, não ouvem, não falam, e só existe um Deus, nosso Senhor. Só um Deus. Não seja pedra de tropeço ao novo convertido. Não seja pedra de tropeço ao seu irmão. Se afaste das práticas do mundo, se mantenha firme na fé. É o que Paulo está dizendo. Eu quero falar do testemunho do pastor Hernandes Dias Lopes. Estava ouvindo um culto dele, e ele estava falando que ele costumava visitar os irmãos, aqueles crentes maduros, né, já conhecedores da palavra, e normalmente eles ofereciam, né, no jantar, numa convivência, uma taça de vinho. Ele não via aquilo como problema, como eu também acho que não é um problema, mas ele tomava lá uma taça de vinho com os irmãos. E ninguém se embriagava, né? Porque o crente não se embriaga, mas apreciava, e isso era normal nas suas visitas, acontecia. Só que em determinado tempo ele percebeu que essa prática poderia um dia escandalizar. Como assim? Algum irmão, ou o irmão mais fraco na fé, poderia ver isso acontecendo e propagar aquela informação de uma forma distorcida e ruim. E para evitar que isso pudesse acontecer, ele sabiamente resolve não mais tomar uma taça de vinho, porque não lhe faria falta e não lhe fez falta. E ele se sentiu muito bem. Ele não estava fazendo nada de errado, mas ele agiu com sabedoria, evitando carregar em suas mãos a queda de um recém-convertido, do irmão mais fraco. Havia uma divisão dentro da igreja, de que concordavam em comer carne e oferecida a outro Deus, e outros não concordavam. Era o que o Hernandes estava dizendo. Poderia haver uma divisão dentro da igreja. Uns concordavam que uma taça de vinho não era problema, mas poderia haver uma outra ala que não concordasse. Então, para evitar uma confrontação, uma divisão, ele optou em não mais tomar uma taça de vinho. Paulo estava dizendo a mesma coisa para os cristãos da época. O comer a carne em si não era um problema, mas poderia escandalizar, poderia levar um irmão mais fraco à queda. Quarto ponto, a consciência contaminada. Perdão, a consciência contamina. Versículo 7. Contudo, nem todos têm conhecimento. Alguns ainda habituados com os ídolos comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, esta fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Então Paulo está ensinando o seguinte: para os cristãos que sabiam que os ídolos nada são ou nada significavam, comer ou não mudaria nada na vida deles. Mas havia uma questão a ser considerada.
os seus testemunhos. Como afetaria a vida dos fracos na fé? Como seu ato contaminaria a um irmão? Como essa atitude poderia levar à queda do irmão? Essa era a questão. O comer o alimento oferecido em sacrifício não torna ninguém mais ou menos aceitável a Deus, mas poderia levar ao irmão mais fraco na queda, mais fraco na fé, à queda. O simples ato de comer esse alimento oferecido em sacrifício de tolo poderia gerar terríveis consequências. A teologia de Coríntios estava correta. Presta atenção, a teologia de Coríntios estava correta. O problema é que não estavam associando a teologia com as atitudes. Paulo elogia o conhecimento dos cristãos fortes, mas não as suas atitudes. Soberbos no saber, arrogantes, cheios de si. Paulo continua a enfatizar essa questão dos mais fracos nos versículos seguintes. Veja que a preocupação de Paulo era para o recém-convertido, os mais fracos na fé. Aí no versículo 5, no versículo seguinte diz assim, que é o tema, não confunda os fracos, diz assim, versículo 9, contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos, viu? Versículo 10, pois se alguém que tem consciência fraca vir você que tem conhecimento comer no templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Claro que será. Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Olha que perigo. Versículo 12. Quando você peca contra o seu irmão dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Paulo está dizendo algo forte, muito poderoso, o testemunho que vamos dar para nossos irmãos em Cristo. Muitos ainda se alimentam de leite, são fracos na fé, são presas fáceis do inimigo, do diabo. Se o irmão fraco ver um cristão vivido, sábio, jantando em um templo pagão ou na roda de escarnecedores, ele poderá ter a mesma atitude e por ele ser fraco, ele poderá cair, ele poderá pecar. Achar que isso é normal, não tem nenhum problema, ou ser levado a um erro, ou abalar sua fé, ou tornar uma presa fácil para o mundo. Esse é o grande risco. A nossa sabedoria como cristão, igreja, maduros, fortalece e protege aos novos convertidos, aos novos crentes, principalmente em ambientes pagãos, principalmente no mundo, principalmente no meio dos ímpios, porque nós não temos como fugir a isso. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Não vivemos em uma redoma, não somos isolados do mundo e de tudo, de todos. Nós vivemos no mundo, convivemos dia a dia com o ímpio, com as suas sujeiras, com as suas práticas pagãs, mas nós temos que ser sábios, não nos contaminarmos com ela. Paulo nos ensina que não somos uma ilha, mas que estamos em uma comunidade, em uma igreja, onde um aprende com o outro. Temos que ter responsabilidade com os novos convertidos, com os mais fracos na fé. Não temos o direito de agir de forma que provoquemos escândalos ou a queda de um irmão. Tipo assim, eu sou assim, vou morrer assim. Vai morrer assim mesmo, cabeça dura. Se você não aprender a entender as coisas de Deus. Temos que olhar principalmente para o próximo e não para o nosso umbigo. Nem todos em sua igreja, na sua comunidade, têm a mesma capacidade e conhecimento que você tem. Ajude a prepará-los. É o nosso papel. Nem tudo que você ache certo e que não te contamina pode ter a mesma reação em um irmão seu. Pode ter uma reação diferente. Pode contaminá-lo. Ou seja, às vezes nós somos mais fortes e outros são mais fracos. Aquilo que para você não é tropeço, pode ser tropeço para o irmão. Aquilo que não escandaliza você, pode escandalizar seu irmão. Aquilo que não te contamina, pode contaminar teu irmão. A ética cristã não é somente pelo conhecimento, mas é regida pelo amor que você tem pelo seu irmão. Tudo em volta do amor. Os cristãos da igreja de Coríntios estavam preocupados com o alimento para o corpo. E se poderiam comer ou não a carne. O apóstolo Paulo estava ensinando em sua carta com a intenção de os tranquilizar de que aqueles ídolos não significam e não podem fazer nada.
mas era importante que eles não escandalizassem ao seu irmão, não enfraquecesse a igreja. O alimento que estava sendo oferecido a nada, porque não significava nada, mas o ato em si poderia sim significar muito para a igreja e para os irmãos da igreja. Então fica claro que o ensinamento e o aprendizado é bíblico, que é o nosso alimento, não nos afasta de Deus, mas nos aproxima de Deus. Somente Jesus, que entregou-se a si mesmo pelos nossos pecados, é que nos aproxima de Deus. Ou seja, Jesus é a única causa da nossa aproximação ou separação de Deus. Não é um simples alimento, mas o alimento pode levar à queda. Se estiver contaminado, se estiver oferecido a falsos deuses. Em seu conselho, Paulo então deixa nítido o amor ao próximo e o poder da ressurreição de Jesus sobre qualquer tipo de superstição ou religiosidade. Medite sobre isso, irmão. Medite sobre isso. Não perca essa oportunidade que Deus nos coloca nas mãos através dos ensinamentos da sua palavra revelada. Seja um vencedor em Cristo Jesus. Fuja dos encantamentos do pecado. Fuja das superstições. Fuja das falsos deuses. Fuja dessas festas pagãs. Busque resposta no Senhor e em Jesus Cristo para a sua vida. Viva intensamente o amor de Cristo e seja feliz em nome de Jesus. Oremos ao Pai. Querido Senhor, querido Pai, eu quero te agradecer por esta palavra e por esse ensinamento, Senhor. Que ela fique enraizada aos nossos corações e no coração da tua igreja, Pai. Na vida de cada irmão, Pai amado. Abençoa cada um que assistiu a este culto, Pai querido. Abençoa ao lar desta família. Abençoa, Pai amado, o nosso país, Pai, que está vivendo momentos de tribulação. Abençoa os dirigentes desse país, Senhor. Esteja à frente, Pai amado, dessa grande nação e desse povo, Senhor amado. Nos livre, Pai amado, do mal, nos livre, Pai amado, do pecado, nos livre dos falsos deuses, Pai. Nos livre, Pai amado, das perseguições, Pai. Mas nos guarde embaixo da tua graça e do teu poder, Pai querido. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a doce consolação do Espírito Santo do Senhor esteja com todos, hoje e sempre, em Cristo. Amém e amém. Glória seja dada a ti, Pai. Amém. Eu virei, você irá? Eu irei, não tema. Com gozo irei comigo, Pai. É grato servir a Jesus.